que ofereceu? Turismo, né? É uma das atividades econômicas essenciais, a vocação da nossa cidade. E comigo nos nossos estúdios, né, com muita alegria, eu recebo a Aníbal Duarte, diretor de turismo da Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis, que com muita propriedade, né, acho que hoje ele está muito confortável porque eu convidei para nós fazermos assim um panorama, né, desde a história, o que nós poderíamos resgatar historicamente da evolução da atividade econômica da nossa cidade até os dias de hoje. E por que com muita propriedade? Porque Aníbal já esteve nesse processo, hoje, na gestão, né, desde 2009, mas em 98 ele também foi um dos responsáveis por desenvolver o plano de diretor de turismo para a cidade. Então ele tem a sensibilidade de dois momentos estratégicos e por isso, né, muito confortável, né, Aníbal? Sim, eu fico completamente à vontade. Não só à vontade, mas também feliz, porque me parece, já vou antecipar, que os resultados são muito bons. Sim, sim. Crescemos muito, evoluímos muito, tem muito o que fazer, mas já avançamos muito em relação a 98, nós avançamos muito. Pois é, rapidamente, faz assim como nós podemos fazer um comparativo? Uma linha de tempo. Você é boa para linhas de tempo, o seu estilo, vamos lá. Veja bem, em 1998, então, na época, eu tinha uma pequena empresa de consultoria que foi contratada pelo o prefeito da época, né, o Leandro Sampaio, né, na gestão dele, para desenvolver um plano diretor de turismo para a cidade. Na época, existia uma empresa chamada Petrotur, que era a empresa pública que, digamos assim, ela respondia pelas políticas de turismo no município, né, a Petrotur. Bom, tudo bem. E aí esse trabalho foi um trabalho feito com a metodologia participativa, não foi trabalho de gabinete só de técnico, foi feito de forma participativa e coincidiu também com a criação do Conselho Municipal de Turismo aqui em Petrópolis, que foram, na época, 46 entidades que participaram desse processo para elaboração desse plano diretor, né? E também, nessa mesma época, foi criado o Convention and Business Bureau aqui de Petrópolis. Tudo coincidiu nesse momento. Isso foi um trabalho feito que levou cerca de 9 meses, começou em fevereiro e ficou pronto no final do ano, foi lançado com o nome de Plano Imperial. Nesse plano existiam 208 projetos enunciados. 208 projetos enunciados. E esses projetos, então, foram colocados para que a sociedade civil, organizada através do CONTUR, né, do Conselho Municipal de Turismo, levasse adiante isso. A ideia de fazer isso participativamente com a sociedade é porque governos passam, a sociedade fica. Então, quem tem que cobrar, conduzir e fazer que uma determinada direção seja seguida é a sociedade civil, porque ela vai permanecer todo o tempo que aí está. Muito bem, aí depois desse plano diretor, terminou o nosso contrato aqui com a Prefeitura e nós voltamos aqui à cena em 2009, na atual gestão, né, com um outro desafio, que foi, o primeiro, analisar e rever o plano diretor de turismo de 98 e implantar uma estrutura para desenvolver, formular projetos com vistas à captação de recursos para a viabilização dos projetos. E aí isso foi feito, nós criamos um núcleo de projetos na época, esse núcleo de projetos então começou a trabalhar no primeiro momento na avaliação, no mapeamento, né, do que havia sido realizado ao longo desses anos, entre 1998 e 2009, isso tivemos 40% de realizações nesse período. De 98 a 2009. até 2009, 40% dos projetos foram concretizados. Um deles, por exemplo, típico é o aqui do nossa rodoviária, que era aqui no centro, e era previsto que a rodoviária estivesse na margem da BR, até para diminuir o fluxo aqui, porque acesso e trânsito é uma coisa fundamental para o turismo, né? Então já constava lá em 98 a transferência da rodoviária, assim como outras coisas que se concretizaram e outras não se concretizaram. Alguns projetos ficaram extemporâneos até pelo passar do tempo, e com essa avaliação os projetos remanescentes, que ainda tinham significado ser mantidos, acrescidos de alguns outros que
que um trabalho feito depois de uma análise SWOT e de um trabalho técnico de investigação, nós então revisamos o plano diretor de turismo e criamos então a versão 2009, que foi aí com um número um pouco menor de projetos, 126 projetos, e que foi encaminhado, depois discutido com a sociedade, foi colocado para audiência pública, foi apreciado pela sociedade, como tem que ser feito para que ele possa ser uma política pública, né? E então ele foi encaminhado pelo nosso prefeito para a Câmara dos Vereadores e foi transformado em lei. Então, hoje, esse plano diretor de turismo é uma lei desde 2009, desde 2010, com uma visão prospectiva de 10 anos, quer dizer, uma visão 2010-2019, portanto, que transcende essa gestão, a próxima gestão invade uma terceira gestão, dentro desse princípio de que cabe à sociedade manter, garantir ou procurar garantir que o rumo dessa política e desse plano seja seguido. Bom, então, de 2009 para cá, então começamos a trabalhar sobre esses projetos, sobre as políticas públicas que esse plano atualizado estabelecia. Fizemos também, na época, um plano de marketing de comunicação integrado como norteador das ações de marketing que nós deveríamos passar a ter. O município, até então, tinha uma atuação um pouco tímida em relação a isso. Esse plano de marketing veio ajudar muito a nortear as ações de marketing. Deixa eu só rapidamente te interromper. Eu acho assim, interessante esclarecer para as pessoas, porque houve também, em paralelo a esse momento, a partir de 2009, e você, né, como diretor de turismo e conduzindo o grupo lá no núcleo de projetos, um momento em que o governo federal, né, deu uma atenção especial, houve um salto quântico com o surgimento, com a entrada, né, de novos procedimentos, processos e políticas para o turismo. Então eu queria te pedir, assim, que rapidamente essa mediação essa parceria junto com o governo, oferecendo os recursos e pontuando, inclusive o próprio plano diretor da cidade está integrado porque somos destino indutor. Queria que de repente você contextualizasse Petrópolis dentro desse cenário aí e essa política pública do turismo. Perfeito. Então, veja bem, quando nesse plano de diretor revisado e atualizado aí em 2009, ele já foi feito, reestruturado, observando determinados critérios que a política de regionalização do turismo, então implantada lá em 2007 pelo Ministério do Turismo, exigia. Então, isso trouxe uma parametrização, uma organização, digamos assim, as ações que você coloca num plano e nas ações do seu dia a dia. Que até nos permite, que você vai no final, você vai passar, que nos permite, o que não pode ser medido não pode ser avaliado. Todos os municípios e as regiões hoje, elas são monitoradas e há índices. E aí, a possibilidade de que nós possamos estar inseridos e avaliados e identificar nosso crescimento, a nossa participação nesse contexto, não é isso? Perfeito, perfeito. Então, esse programa de regionalização do turismo também trouxe no bojo uma classificação para algumas cidades, né? Que passaram a ter o rótulo de cidades indutoras do turismo. Então, 65 cidades, sendo 27 as capitais de estado, mais 38 cidades não capitais, portanto, estamos falando de 65 no universo de 5.500 e tantos municípios, passaram a ter esse rótulo, né, essa classificação, que é muito mais do que uma simples classificação, porque na realidade ele cria como obrigação não só no desenvolvimento do próprio município, desses municípios, 65, como também uma obrigação de induzir o processo de desenvolvimento do turismo nos municípios limítrofes, os municípios do entorno, tá certo? Então é uma função dessa coisa. Petrópolis está dentro dessa classificação e junto com essa classificação, o governo, o Ministério do Turismo também contratou, dentro desse princípio que você não administra bem, que você não consegue medir, eles contrataram a Fundação Getúlio Vargas para desenvolver uma metodologia de avaliação dos vários parâmetros e variáveis que compõem, digamos, que ajudam a desenhar uma política e um projeto de turismo, tá certo? E então isso foi criado. Esses parâmetros são
infraestrutura geral, quer dizer, que aí você... Aliás, vou fazer um passo atrás aqui. Eu vou voltar ao assunto. De uma forma, às vezes, equivocada, a maior parte das pessoas acha que fazer turismo numa cidade se restringe a você fazer eventos e receber bem um turista. Acho que é isto, né? E o atrativo está legal ali. Está legal, está tudo bem. E que é uma oportunidade para você do turismo ficar viajando por aí. É mais ou menos assim, a visão que existe, né? Quando na realidade não é nada disso. Quando você faz um plano de turismo, se você estabelece uma política para o turismo, você tem que trabalhar as chamadas 13 dimensões do turismo. Né? 13 dimensões do turismo. Que dimensões são essas? São todos aqueles componentes de organização de uma cidade que, de uma forma direta ou indireta, contribuem para o bom resultado do turismo na cidade. Então, esses itens são a infraestrutura geral da cidade, né? Isso é importante, é o meio urbano, com tudo aquilo que tem em torno, né? É a questão do acesso, o acesso à cidade. O acesso a rodovias, facilidade de aeroportos e alternativas de modais de acesso, coisa dessa natureza. Tem a parte de serviços e equipamentos turísticos, assim, é o serviço prestado ao turista, é da agência de viagem, é do hotel, enfim, tudo aqui, o guia, tudo isso são os chamados serviços e equipamentos, que aí no caso são restaurantes, hotéis e tal. Os atrativos, né? Atrativos, você ter atrativos que sejam bem cuidados e que componham um universo mínimo razoável que possa realmente motivar o turista a vir à sua cidade, né? Bom, também marketing e promoção turística, aí fundamental, porque o turismo é um produto, na realidade, Petrópolis como um todo, é um produto turístico. É um produto turístico, então você tem que vender isso como você vende qualquer outro produto ou qualquer outro serviço. Você tem que ter as estratégias de marketing, tem que atuar nos mercados, tem que estar presente nos espaços em momento e hora próprios para divulgar a cidade, enfim, vender a cidade, né? Tá certo? Políticas públicas, você tem que ter políticas públicas que direcione e ordene essas ações, porque as ações, o turismo, ela é uma atividade predominantemente empresarial. Ao poder público cabe estabelecer políticas, cabe para criar as condições de infraestrutura, criar um ordenamento da atividade, funcionar como interlocutor e como facilitador para a classe empresarial acessar determinadas facilidades, sejam recursos financeiros, sejam articulações políticas, ou seja, o poder público tem esse papel, né? E principalmente atuar na infraestrutura e esse ordenamento, né? Então, você tem que ter essas políticas bem definidas para poder ajudar a fazer com que as coisas andem, nortear a atividade, né? Bom, além disso, cooperação regional. Cooperação regional é porque turismo você não faz sozinho. Você tem que se unir sinergicamente com outros destinos que têm também produtos interessantes, produzir roteiros e produzir, enfim, outros produtos que possam integrar essa atividade. Atrair, né? Atrair esse público, né? Monitoramento, aí entra a dimensão o fazer, o controlar, o acompanhar, o medir, né? É o medir. Então, monitoramento. Monitoramento é uma das dimensões, né? Das dimensões que, em nível Brasil, e Petrópolis também, é o que, digamos, tem a menor nota, tem recebido a menor nota, o monitoramento. Nós não temos por hábito, né, fazer registro, contar, medir, é uma característica nossa. Porque isso, na realidade, eu diria que é um componente científico do processo da administração, e isso, via de regra, não é muito dominado, e as pessoas não percebem a importância disso. No nosso caso, eu vou falar adiante, nós já estamos hoje razoavelmente estruturados para oferecer alguns indicadores e trabalhar um pouco nisso. Mas ainda em termos de Brasil, mesmo em termos de Brasil, é tímido isso. Economia local. Economia local você tem que ter condições de que haja uma atividade econômica efervescente nesse campo de ação, né? Para que haja, inclusive, clima, um clima
de motivação para investimentos, né? Você tem que criar uma atmosfera de receptividade a novos empreendimentos. Você tem que considerar, não é só, a gente não tem que atrair só turista, não. Nós temos que atrair também os empreendedores, os empresários para investir na cidade. E fazendo rapidamente um adendo, na prática, né? É o investimento da cervejaria, o investimento do museu de cera, porque pode parecer, equipamento, são atrativos turísticos, mas por trás são empresas, né? Não é o poder público, não é? O poder público é fomentador. É um fomentador de tudo isso. Tem que criar o cenário para que os empresários, para que os empreendimentos venham à cidade, é isso? Isso. E esse monitoramento também ajuda na medida em que você coloca números, indicadores, você oferece também ao potencial investidor elementos para tomada de decisão. Não é só para puramente saber que nós estamos evoluindo, é para também permitir ao potencial, né, investidor identificar que aquele é um campo próspero para ele colocar os seus recursos, tá certo? Bom, capacidade empresarial também é um outro item importante e que aqui em Petrópolis é uma das notas menores que nós tivemos foi a capacidade empresarial, que é o de grandes grupos terem interesse em investir na cidade. Nós temos, lógico, aqui nós temos agora a Boêmia, que é um grande grupo, e temos mais alguns outros aí, mas de uma forma geral nós não temos grandes grupos hoteleiros que querem investir na cidade, nós temos uma fragmentação grande da atividade, né? Então isso é um item e por isso a razão porque nós temos que também criar atratividade para o empresariado. Aspectos sociais, aspectos ambientais e aspectos culturais também são itens que entram nesse processo todo. Então, na realidade, o turismo é atuar nessas 13 dimensões, nesse conjunto. Tá. Quando esse trabalho, em 2008, conforme eu mencionei, a Fundação Getúlio Vargas então desenvolveu uma metodologia e começou a aplicar isso nas 65 destinos indutores, nas 65 cidades, conforme eu já disse, 27 capitais, 38 não capitais. E eles começaram a fazer isto, e é uma forma parametrizada, não tem nenhuma componente política de avaliação, é uma coisa eminentemente técnica, em que são analisadas 62 variáveis, essas 13 dimensões, elas se desdobram em 62 variáveis e são analisadas. Então, durante 7 a 10 dias, um grupo de técnicos, de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas passa aqui em entrevistas desde o prefeito até todas as entidades da sociedade civil organizada, o cidadão comum, o turista, enfim, eles façam uma varredura, buscam as evidências formais, numéricas do avanço em cada uma dessas 13 dimensões e depois eles fazem um trabalho que é feito, que é um relatório, que é distribuído anualmente. Esse ano foi distribuído lá num evento em Foz do Iguaçu, com presença do próprio ministro, e cada cidade recebe o seu relatório com as suas notas para essas 13 dimensões. Eu estou curiosa, vamos mostrar esses números que eu acho que eles podem traduzir realmente os resultados. Estamos com 5 minutinhos para mostrar. Então, o que nós temos aqui? Quem pedir uma câmera, por favor, para ajudar a gente aqui a mostrar. Então, que agora, vamos lá, vamos falando aqui que eu vou pedir para depois. Quem é o rapaz depois? Mas vamos falar. Mas aqui é o seguinte, então, dado nota, esse relatório, que é um relatório espesso, também muito detalhado e tal, mas aqui é a síntese, né? Aqui, no final, você tem nota para cada variável, e essas variáveis são ponderadas numa média geral, que esta é a média daqui de 2011. Então, é assim que o Ministério oferece informações. É importante, o Ministério não oferece informações ranqueadas, ou seja, que o município A, B, C teve a nota X, Y, Z. Você só sabe a sua nota e a média das notas de todos os municípios, mas você não tem a nota ranqueada de todos. Porque o princípio não é de competição. O princípio é de competitividade, é você desenvolver a competitividade da cidade e não estimular a competição. Então, como é que é oferecido aqui? Então, aqui nós estamos em Petrópolis, em 2011, que foi a avaliação última, agora vai estar sendo feita de 2012. Nós tivemos uma nota de 63,4, que é essa nota aqui em vermelho, né? Em que, comparativa... Eu pedi uma câmera aqui. O Ronaldo, pode? Ronaldo? Vamos lá. Vamos falar. Rapidinho. Então, nós temos aqui
Então nós temos aqui, Petrópolis nota em vermelho, tivemos uma nota 63,4, portanto, em azul estão aqui as 38 cidades que compõem os 65 destinos, mas que não são capitais, aí a média das 38, 51,8. Brasil como um todo, as 65, aí misturando capitais como não capitais, 57,5, e só as capitais, que naturalmente tem uma infraestrutura muito maior, comparado com a cidade de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, mas mesmo assim, você vê que a média das capitais é de 65,5, nós estamos com 63,4. Nós estamos aqui emulando aqui com a média das capitais. E em termos de evolução, este é o quadro. Em 2008, a primeira medição que foi feita, o primeiro trabalho que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, nos deu uma nota de 56,7. Em 2009, nós pulamos para 57,7. Em 2010, 59,6. E agora, em 2011, 63,4. Então, nós estamos vindo de um crescimento aqui acentuado nesse período, o que mostra que as políticas, as estratégias, o esforço que vem sendo desenvolvido tanto pelo governo como pelo empresariado, enfim, todos que trabalham na atividade turística, que são 52 atividades, a cadeia produtiva do turismo reúne-se a 52 atividades. Em Petrópolis, hoje turismo, as atividades básicas do turismo representam cerca de 7% do nosso PIB, e se agregarmos o turismo de compras, que é aqui dos nossos polos de moda, nós vamos para 20% do PIB, ou seja, que é um percentual bastante expressivo da nossa economia. Então, o turismo representa negócio, representa ocupação, renda, enfim, é desenvolvimento econômico para a cidade. Olha só, Aníbal, nós ainda nem começamos, eu ia te pedir, convidar para você retornar, por quê? Porque eu sei que há muitos projetos, esses projetos, muitos estão em andamento, muitos serão entregues agora, muitos ficarão para daqui a 1, 2, 3 anos, mas enfim, há um legado, né, nós estamos em tempos de transição, há um legado, é importante que a comunidade Petrópolis saiba que existe esse legado, que nessa gestão ele está em andamento, até mesmo como você falou, existe o Contour, existe o Convention Bureau, quer dizer, a sociedade civil organizada, né, fomentando e dando continuidade a algo que começou, que vem numa nova fase desde 2009. Então eu queria te convidar formalmente para você retornar, para nós falarmos especialmente dos projetos, que são muitos, são ótimos, e que nós precisamos saber como eles estão, o andamento deles, né, e as suas concretas. E só esse ano, que passou, ano passado, né, que nós captamos para valer esse ano, nós captamos R$4 milhões em projetos junto ao Ministério. 4 milhões? 4 milhões de reais em 7 projetos. Então, podemos detalhar isso em uma outra oportunidade. Vamos, na outra oportunidade não, semana que vem. Você pode? Põe na sua agenda? Posso. Pode, olha só. Memorável, eu tenho que perguntar a minha agenda ali, só para você depois a gente vê, tá ótimo. Mas em princípio... Olha só, Aníbal, 4 milhões, 7 projetos, realmente nós temos que esclarecer isso, né? Isso é o resultado também do embrião que se criou lá quando se fez o núcleo de projetos lá em 2009. Isso é o resultado daquele embrião. O planejamento dá certo, né? Planejamento. Aliás, sem planejamento você não vai muito longe, né? Isso é verdade. E por turismo é planejamento, ação e investimento. Fundamentalmente é isso. E muita disposição para trabalhar. Aníbal, obrigada pela tua presença. Conto com você semana que vem. Eu só quero rapidamente, antes da gente encerrar, porque estamos assim em cima da hora. De 17 a 22 de setembro, semana que vem, o Centro de Ciências da Saúde da Universidade Católica de Petrópolis está desenvolvendo uma programação científica fantástica. Entre no site www.cp.br, a programação de minicursos, palestras, o primeiro fórum de cognição social imperdível e aberta à comunidade. Nós ficamos por aqui deixando um grande abraço e semana que vem no mesmo horário. Um abraço.